dia, bem-vindos ao Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Como sempre estou com Pedro Filipe e Pedro Cabrita. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Hoje vamos analisar o congresso do PS, que foi o fim de semana passado. António José Seguro fez um discurso onde apontou as falhas do governo, criticou o Presidente da República e procurou unir o partido através de uma maioria absoluta, mas com coligações. Pedro Cabrita, esta ideia de ter uma maioria absoluta é plausível? Não é plausível por várias razões. Primeiro, quem assistiu ao congresso do Partido Socialista, de certeza que iria pensar, se fosse uma pessoa que não vivesse neste país, iria pensar que estávamos em eleições. E não estamos. Faltam 2 anos para acabar esta legislatura. O Partido Socialista deve sim fazer oposição, é esse o seu lugar, e não deve fazer campanha para eleições que só são daqui a 2 anos. Mas mostrar-se como uma alternativa não é ainda assim fazer oposição? Sim, mas mostrar-se como uma alternativa não é pedir a maioria absoluta e dizer o que é que vai ter coligações com este ou com aquele já de seguida. Foi isso que ele fez. Quem assistiu ao Congresso do Partido Socialista iria pensar de certeza que as eleições estavam aí para breve, e não é esse o panorama. Não é? Achas que não se viram alternativas, Pedro Filipe? Não se viram alternativas, desculpa. Em relação ao governo, a alternativa das políticas do governo neste congresso? Não se viram, mas isso não se vê há muito tempo. O vazio de ideias manteve-se, e essa é que para mim é a grande falha do Congresso. António José Seguro quer cada vez mais assumir-se como um candidato e como algo a que o povo português ainda não está habituado a vê-lo, que é alguém que seja Alternativa. Não, que seja mesmo Primeiro-Ministro. E acho que é isso que ele está agora a tentar e vai tentar forçar nestes últimos 2 anos, que é começar a ser visto como ministriável, não é? Como alguém que de facto pode chegar lá. Acho que vai ter alguma dificuldade. A tentativa, e a tentativa forçada que o Pedro está aqui a criticar, que eu percebo por um lado, embora não concorde, é exatamente isto. É muito forçado a 2 anos de eleições estar a falar de quer uma maioria absoluta com coligações. De facto, o timing não faz grande sentido. Ainda assim, não acho que isto não seja fazer oposição. É fazer oposição, não é fazer uma boa oposição. Mas O que eu acho que o erro de Seguro é, e isto é a minha opinião, o erro de Seguro é o seguinte: ele está a começar pelo fim. Não é? O fim deve ser a campanha, devem ser as eleições e deve ser dizer que se quer candidatar com maioria ou sem maioria, que coligações é que vai fazer, etc. Eu acho que nesta altura, a 2 anos das eleições, e não havendo pelo menos panorama para já que possam vir a haver e possam existir eleições antecipadas, pelo menos, por exemplo, o Presidente da República não mostra tensões que isso possa vir a acontecer. o Presidente da República não mostra nada. Tudo bem, não mostra nada, mas não mostra. António José Seguro aquilo que deveria fazer era tentar ser alternativa às políticas. Ou seja, começar a preparar o povo português para gostar mais do Partido Socialista, das alternativas políticas que o Partido Socialista pode avançar e não muito estar a prometer que vai fazer coligações com A ou com B. A segunda questão que eu coloco e esta já é uma questão mais política mesmo de dentro, é que eu acho que António José Seguro está a seguir o timing de José Sócrates e de Mário Soares. Não é? Eu acho que eles é que conseguem dizer a José Seguro o que é que deve fazer, porque se não vejamos, José Seguro agora, de um momento para o outro, é que decidiu gritar no Congresso, como fez este Congresso, que achei assim um bocado ridículo, por-se a gritar no Congresso e a fazer aquele entusiástico discurso, quase chamando o povo português a votar nele, quando lá está, as eleições são só daqui a 2 anos. Portanto, acho que ele está a ser um bocadinho empurrado. Ele chamou António Costa ao poleiro do Congresso e gritaram os dois. Eu achei aquilo um pouco ridículo, não achei que aquilo fosse bom para um partido da alternativa. A nível de alternativas, como tu referiste agora, fala-se muito que o PS devia ter uma política diferente, com alternativas, mas tendo em conta aquilo que se passa no país e aquilo que já foi também noticiado, que até o próprio José Seguro disse que o PS não pode fazer muito mais coisas diferentes do que o Governo faz, há realmente uma alternativa prática das políticas ou é uma alternativa ao pensamento do Governo? Não há. E é aí que peca, não é? Porque António José Seguro disse, tal como tu referiste agora, e disse bem claro no Congresso, vamos mudar alguma coisa, mas não o principal, até porque não temos maneira de mudar isto. Cautelem-se portugueses porque a austeridade é para continuar, a austeridade é para seguir o mesmo rumo, então porquê mudar? Sim, mas eu não consigo entender isso. Então porquê mudar? A questão é, quem se quer afirmar como uma alternativa, mostra a alternativa que é. Quem vem para um palanque gritar, como tu disseste, muito efervescente, deem-nos a nós a maioria, para prosseguirmos as mesmas políticas. É um bocadinho ao lado. Em vez de ir pela estrada, vai pela... Para mudarmos as caras? Exatamente, é mais ou menos. Muda-se as caras, mantêm-se as políticas.
Então vale a pena uma maioria para isto? Então, nesse caso, a pergunta que se coloca é: António José Seguro é o líder certo para o futuro do PS? Isso é uma pergunta que já não se coloca há muito tempo. António José Seguro não é líder certo para nada, se calhar nem para o condomínio dele, quanto mais para o Partido Mas Socialista. o problema é que, na altura, e há uns meses atrás, poderia-se perceber que António José Seguro era aquele líder para queimar, tal como também houve no Partido Social Democrata. Se nós olharmos para a história do Partido Social Democrata, depois de sair do governo, o PSD teve sempre o chamado líder do queimanço, não é? Que depois ia às primeiras eleições, ou autárquicas ou presidenciais, e depois, na altura, quando era mesmo para ganhar o poder, vinha sempre o líder que era mesmo para ser Primeiro-Ministro. O problema é que eu acho que o Partido Socialista, e este Congresso teve boas coisas, que foi, pelo menos, mostra unidade, não é? Só Sérgio Sousa Pinto é Isso que... disse Sócrates. Sim, mas eu concordo. Só Sérgio Sousa Não, Pinto gosto é de ver que... concordar com o Sócrates. É assim, eu concordo com o Sócrates Concordo, em termos de política interna do Partido Socialista, não é? Concordo, filho. Agora, em termos do país, eu acho que ele continua a ver as coisas com outros óculos. Facto. Não sei se viste o comentário dele esta semana, lá está outra vez a ver as coisas de outra maneira. Ele continua a achar que o Partido Socialista vai para o governo daqui a 1 mês ou 2. Ele continua a falar desta maneira. Isto não Se faz calhar é sentido. uma maneira de Sócrates tentar pressionar. Não acredito que ele ache que o Partido Socialista vai para o poder. Mas lá está, Ninguém acha. se calhar, e na minha opinião, o pior inimigo de António José Seguro é precisamente José Sócrates. Porque se deixa pressionar, porque ele Não- é menos mas forte, antes forte. mas é o que acontece. Nós temos algumas perguntas de alguns ouvintes sobre este tema do Congresso do PS. Um dos e-mails que nós recebemos é de Eurico Gomes de Monchique, que pergunta como é que um líder do maior partido da oposição responde a uma aproximação do governo feita através de uma carta. Alguém há de responder. É assim, lá está. O governo, o problema aqui é a questão da intenção, não é? Com que intenção e o porquê do governo ter feito isso? Na minha ótica, o governo fez isso porque o Presidente da República pressionou e porque a Troika também o fez. Porque onde é que estava essa aproximação antes desta situação? José António Seguro já era o líder da oposição. E onde é que estava a aproximação e onde é que Passos Coelho perguntou ao líder da oposição o que é que deveria fazer ou o que é que não deveria fazer? Mas é admissível, por responder isto, alguém há de responder? José António Seguro é líder do Partido Socialista há 2 anos e a pergunta que eu faria, se estivesse no lugar dele, é onde é que estava esta aproximação, ou este desejo de aproximação, nos últimos 2 anos? Só houve no início da legislatura, quando foi para o acordo com a Troika e para as políticas que este governo queria ir para além da Troika, e depois houve ali um deserto em que não houve nenhuma aproximação do governo e houve uma espécie de governo autoritário onde não quis saber do líder da oposição e agora de repente lembraram-se. Portanto, essa resposta eu também a daria. Portanto, alguém há de responder. Era a minha resposta também. E aí concordo com José António Seguro. E numa coisa diferente, parece-vos que uma carta é um método próprio para encetar este tipo de negociações? Bem, é assim, em termos de formalidade, tem que haver sempre uma carta para registro. Mas depois pode haver Tem? um conto. Eu não posso, por simplesmente, marcar uma reunião com o líder da oposição. Mas estamos a brincar, estamos aonde? Mas também isto foi o que nós temos publicamente que houve uma carta. Não sabemos o que Sim, se mas passou também na... Sim, mas a carta claramente a carta não é um convite para irmos Mas o negociar. Pedro tem razão, porque é assim, eu li... Não, vocês estão feitos cara a cara, hoje em dia, em política. Eu não é? leio Com muito, carta. eu leio muito história política Mão, SMS, e a verdade não? é que, apesar de haver já cartas antigamente, os políticos conversavam informalmente, telefonavam-se, não é? As pessoas É sempre formal, não formalmente. Quer dizer, agendar reuniões com outros partidos para decidirmos destes é muito mais banal que há. Uma carta. Tânia Leite, de Portimão, enviou também um e-mail a perguntar, uma pergunta muito simples. A presença de José Sócrates foi sentida neste Congresso? Pedro Filipe. Eu acho que desde que o José Sócrates voltou a Portugal e que desde que está no espaço público semanalmente, como acontece na RTP, a sua presença faz-se sentir em tudo o que for o universo do PS. A sua presença, a sua sombra far-se-á sentir em tudo. Em tudo. Para os dois, qual é que foi um ponto alto e um ponto baixo do Congresso do PS este fim de semana? Pedro Filipe. O ponto baixo é isto, é a ausência de alternativa, não é? Estávamos todos à espera que António José Seguro, estávamos, se calhar já não estávamos, esse é que é o mal. Não, se calhar não estávamos à espera que António José Seguro apontasse um rumo diferente para o país, que nos desse uma verdadeira saída a isto em que vivemos, e não o temos. A promessa que nos é feita é votem que poderão vir aí caras novas, mas com a mesma ideologia de sempre. E um ponto alto? Gostei deste silêncio, portanto é melhor ser eu a responder. Vou tentar arranjar um ponto alto, prometo. Mas arranjo um ponto alto. Para mim o ponto alto deste Congresso foi perceber que não há
uma oposição forçada, não há uma oposição com força também. António Costa, fingindo ou não fingindo, está de mão dada com António José Seguro. A única voz dissonante foi a de Sérgio Pinto, mas nos congressos dos grandes partidos há sempre, também havia no Partido Social Democrata, lembro-me de muitos anos de congressos em que Pedro Santana Lopes fazia esse papel e outros também, e no Partido Socialista não é algo que também aconteça. O ponto baixo é o mesmo que o Pedro está a dizer, e aquilo que eu relevo aqui é a pouca importância que tem para o público este Congresso. Não é? Nós, se formos para a rua, se viesse uma reportagem, as pessoas, se calhar, o Congresso... Um Congresso intercalar, não? Tudo bem, mas, desculpa, mas no estado em que o país está, quando há um Congresso de um líder da oposição, ou de um partido da oposição, que supostamente deve unir as pessoas contra o governo, e neste caso seria muito fácil, porque está toda a gente contra o governo, portanto deveria até ser mais fácil um partido da oposição ganhar força popular, e não ganhou. Ou seja, aquilo que as pessoas na rua dizem é esses vão fazer a mesma coisa do que estes que já estão. Portanto, e permite-me discordar aqui do teu ponto alto. Eu não consigo concordar com o teu ponto alto, exatamente por isso. Tu dizes, há uma grande unidade do partido, tal coisa que também José Sócrates já tinha afirmado. Mas eu disse que não sabia se era fingida. Atenção. Não, mas ainda que não seja fingida. Nós chegamos aqui à conclusão que o partido não apresenta alternativas. Porque é que é bom que haja uma unidade que não apresenta alternativas? Uma unidade na não alternativa. Sim, então uma unidade que não nos convém. Mas em termos partidários é um ponto alto. Pronto. Bem, passando para outro tema também de agrado do nosso público, vamos passar para as 3 jornadas que faltam para terminar o campeonato. A pergunta mais óbvia, penso eu, que vou fazer aos dois, é quem está mais próximo de ganhar o troféu. Aqui não há muitas hipóteses, ou é Porto ou é Benfica. Agora a questão aqui é quem é que poderá chegar ao final, tendo em conta que ainda falta um grande jogo, um Porto-Benfica, ser verdadeiramente o campeão no final da época. Pedro Cabrita. Bem, eu acho que ontem o Benfica deu um passo de gigante para se poder sagrar campeão. Eu acho que foi, e Luís Filipe Vieira falava disso há 2 dias atrás numa entrevista que deu ao Record, que este jogo ia ser o jogo do título. E eu acho que foi. Até pelos festejos que os jogadores fizeram no Estádio dos Barreiros no final do jogo, pelo jogo difícil. O Benfica não teve um jogo fácil, foi um jogo bastante difícil. O Benfica acaba por passar, e o passar ganhou 2-1, ganhava 1-0, não interessa, ganhou. E eu acho que isto sim foi um passo gigante, e agora os 2 próximos jogos em casa que o Benfica tiver, acho que já vai um bocadinho mais desafogado. E depois vamos ver também o próximo jogo para a Liga Europa, se o Benfica consegue dar a volta ou não ao resultado desfavorável da Turquia e chegar 23 anos depois a uma final de uma competição europeia. Portanto, é um marco histórico. Esta semana eu acho que é um marco histórico para o Benfica. Pedro Filipe, achas a mesma coisa? Que o Benfica tem mais hipóteses do que o Futebol Clube do Porto de ser campeão? Não, isso claramente. Então o Benfica está à frente, com 4 anos de vantagem, claramente tem mais hipóteses do que o Futebol Clube do Porto. Depois tem um campeonato mais facilitado. Ou seja, faltam 3 jogos, mas os 3 jogos do Porto são todos de dificuldade, bom, não diria máxima, mas pelo menos elevada. Ou seja, ir ao Nacional da Madeira é um jogo, é uma deslocação muito difícil. Receber o Benfica, claro, nunca é fácil, e esse é o jogo máximo do nosso futebol, é o Porto-Benfica e o Benfica-Porto. E depois, na última jornada, o Porto ainda vai a Passos de Ferreira, que é uma equipa que está em 3º lugar. Ele está para um lugar na Champions pela primeira vez na sua história, ou seja, tem uma motivação enorme e vai ter um apoio popular enorme num campo que já é de si tradicionalmente difícil. Eu acredito que o Vitória 2, o Benfica vai se sagrar campeão nacional, até porque lhe basta vencer os 2 jogos que tem em casa. Um contra o Estoril está a fazer um bom campeonato, está à frente do Sporting, mas não é dificuldade avassaladora, e o outro contra o Moreirense, um clube que até está com dificuldades de nível salarial. E não esquecer que o Benfica nos últimos 27 jogos venceu 23. Isto é uma coisa, não é? Era preciso acontecer uma catástrofe ao Benfica agora nos próximos 2 jogos em casa, não. Sim, não até pode acontecer uma coisa diferente. O Porto, imaginemos que o jogo corre mal, se o Porto perder com o Nacional, o Benfica pode sagrar-se já campeão em casa, contra o Estoril. Por isso o Benfica está neste momento muito, muito próximo do céu. Subiu a escadaria, está muito próximo do céu. Tem na quinta-feira um jogo importantíssimo, a meia-final, que pode muitos anos depois levá-lo a uma final. Sabemos que a outra não correu bem. Em Braga, o Benfica perdeu com um gol do Custódio e hipotecou-se, e pode ter uma final com o seu grande rival, com o Futebol Clube do Porto. Esta esperamos que corra melhor, até porque decide em casa, e nessa meia-final em casa o Benfica tinha ganho o seu jogo. Desta vez decide em casa, tem que dar a volta a um resultado que é complicado. 1-0 é sempre um resultado complicado, porque permite que o Fenerbahçe perca sempre uma diferença de um golo, e desde que marque mais que um, o Benfica é eliminado. Mas eu estou confiante que a equipa consegue os seus objetivos. Hoje vamos começar também uma nova rúbrica aqui no Olhar de Lince. 1 minuto livre de pensamento. Pedro Cabrita, hoje é a tua vez. Força.
Bem, eu hoje trouxe, esta semana trago uma notícia muito alegre para os algarvios. Passados 10 anos, o Clube Desportivo Farense, Sporting Clube Farense, está de volta às competições. Foi uma entusiástica vitória contra a União de Leiria. Mostra um novo clube, apesar de ter o mesmo nome, o Farense traz uma nova capacidade de gestão, que é aquela equipa que foi à falência, né? Aquela empresa que foi à falência e que depois, passo a passo, devagarinho, 10 anos depois, volta outra vez à segunda Liga de Honra e com muitos jogadores da formação. Ou seja, na minha ótica, o Farense é um modelo daquilo que devem ser os clubes que devagarinho vão chegando à primeira divisão, e acho que o Farense, se continuar assim, daqui a 2 anos, ou talvez mais, até melhor que seja mais, possa estar de novo outra vez na primeira divisão, lembrando os célebres anos 90 em que o Farense andava nos lugares cimeiros e chegou até a ir às competições europeias. Portanto, para mim é os parabéns ao clube e aos adeptos do Farense. Portanto, acho que é uma notícia boa para o Algarve. Hoje chegamos por aqui, o programa repete à quinta-feira às 19h30. Se tiver sugestões de temas, podem enviar-nos um e-mail para olhardelince.fm@gmail.com. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe, tenham um bom dia.